Senhor meu Deus, meu Pai, Deus maravilhoso, Deus misericordioso, estamos aqui, meu Pai, nessa tarde de segunda-feira, louvando e engrandecendo o Teu nome, porque só Tu, meu Pai, é digno de louvor e de adoração. Pai, entramos nesta tarde, pela graça e pela Tua misericórdia, para aprendermos mais da Tua palavra. Eu que estou aqui ministrando e cada um dos irmãos que estão nas suas casas, nos seus trabalhos, nas suas conduções, quer seja o que estão fazendo, tirar um pouco do seu tempo para aprender mais da palavra do Senhor. E eu te peço, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, que nós possamos meditar mais na Tua palavra, que nós possamos nos fundamentar a partir da Tua palavra. Porque nós sabemos que a Tua palavra é o fundamento da nossa fé. Que a Tua palavra é luz para os nossos caminhos. E assim nós te pedimos, Pai, abra o nosso entendimento, sê conosco nesse estudo, revele-se a nós através da Tua palavra. Eu te peço por cada pessoa que está aí do outro lado, nos ouvindo, aqueles também que não puderam entrar e o Senhor sabe o motivo, aqueles que não tiveram acesso ainda, mas vão ter pela misericórdia do Teu nome. Assim eu te peço e te agradeço pelo nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Amém? O nosso estudo de hoje. Como eu disse no início aqui, vamos hoje dar sequência ao Sermão do Monte. Lembremos nós que na semana passada nós demos uma introdução no Sermão do Monte, explicando ali do que se trata o Sermão do Monte, a aplicação do Sermão do Monte, como se aplica e a quem se aplica o Sermão do Monte. E demos início no versículo 3, apresentando ali o primeiro versículo do capítulo 5, que fala das bem-aventuranças, da verdadeira felicidade, sobre os humildes de espírito. Ali nós relatamos qual é o sentido da palavra, humildes de espírito, explicamos também o que não é ser humilde de espírito, e hoje daremos sequência, Vamos continuar a nossa exposição sobre o Sermão do Monte com o versículo 4. Como eu gosto sempre de lembrar aos irmãos, a minha versão é a versão Almeida, revista e atualizada, conhecida como ARA. E você que está aí na sua casa, que tiver outra tradução, acompanhe mesmo assim, porque pode diferenciar algumas palavras, mas o sentido é o mesmo, amém? E você que quer acompanhar na mesma versão que eu estou, tem aplicativo no celular da Bíblia que você pode estar mudando, para acompanhar na mesma versão. Amém? Então vamos ler comigo o versículo 4. Hoje nós estudaremos o versículo 4 somente. O estudo ele vai ser um pouquinho mais curto, porém eu preferi assim para que não fôssemos acometidos de uma enxurrada de informações, Porque para falar de 2 versículos seria muita informação. E vamos encurtar um pouco então, para que a gente aprenda profundamente o sentido da palavra, Então, versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Minha versão diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Outras versões vão dizer: felizes os que choram, A verdadeira alegria é dos que choram. E assim vai. E hoje nós iremos falar dessa bem-aventurança. Bem-aventurados que choram. Essa bem-aventurança, meu irmão e minha irmã, sem dúvida nenhuma, ela contém o maior paradoxo do cristianismo. Ela contém o maior paradoxo do cristianismo. Nós podemos traduzir a nossa linguagem natural, a nossa linguagem de hoje, essa bem-aventurança sim. Felizes os infelizes. E por que isso, pastor Rafael? Por que nós traduzimos assim?
Porque o mundo, ele nos traz uma analogia, uma conotação de que toda pessoa que chora, ela está triste, né? Muito poucas as situações que uma pessoa chora de alegria. A maioria das vezes é de tristeza. E aqui está falando que bem-aventurados que choram. Feliz é o que chora. Então, podemos traduzir livremente para feliz é o infeliz. Essa concepção aqui dessa bem-aventurança, da mesma forma que a da primeira, no versículo 3, ela vai de contrapartida a tudo que nós conhecemos hoje em dia. Você não vai ver ninguém falar para você chorar e ser feliz. Não vai. Toda a estrutura da nossa vida ela é fundamentada em outra perspectiva. Tudo que o mundo nos revela e nos mostra e nos traz, ele é voltado totalmente a outra perspectiva. O mundo ele nos oferece a loucura pelo prazer, a busca por emoções o tempo inteiro, a busca por dinheiro, por entusiasmo, gastar atrás de diversão, gastar atrás de entretenimento, tudo para evitar o choro. Tudo que a gente busca hoje em dia é a expressão do desejo do mundo de evitar chorar. O mundo ele nos traz que o choro ele é dor. No entanto, Jesus Cristo aqui nos traz que felizes os tristes, consolados são os que choram. Veja bem que a concepção que Jesus nos traz aqui vai de contrapartida a tudo aquilo que nós aprendemos. Porém, a ideia principal do texto aqui, nós vamos nos aprofundar mais nisso, e anote isso aí, a ideia principal desse texto não é uma tristeza natural. A ideia principal desse texto é bem-aventurado o homem que está desesperadamente triste pelo seu próprio pecado e sua indignidade. Esse é o sentido do texto. Mas nós vamos nos aprofundar mais nisso aqui. Aí eu te faço uma pergunta: que espécie de tristeza é essa, meu irmão e minha irmã, que produz uma prosperidade, que produz uma felicidade, que produz uma bem-aventurança? Que espécie de tristeza é essa? A palavra grega aqui que Jesus usa para chorar, né? A expressão grega que é usada aqui por Jesus Cristo, significa lamentar-se. É uma palavra que é usada para prantear em um velório, prantear em um funeral. É uma palavra que ela simboliza uma tristeza tamanha que é impossível de se esconder. O teólogo Martin Lloyd Jones, ele vai dizer que essa bem-aventurança condena toda a felicidade aparente do mundo. Preste bem atenção nisso. A bem-aventurança aqui citada por Jesus, ela condena toda falsa felicidade. Toda felicidade aparente. Tudo que o mundo traz que é paliativo, que é aparente, que não é resolução final. Outro teólogo chamado Barclay, ele vai também dizer que a palavra grega chorar aqui é o termo mais forte da língua grega para o sofrimento. Existem 3 palavras gregas para sofrimento. Porém, Jesus Cristo aqui ele usa a mais forte. A do sentido de morte, a do sentido de pranto. Mas eu quero deixar claro aqui para os irmãos que por mais que Jesus use essa palavra que é usada no sentido de pranto, no sentido de morte, né, Jesus não está se referindo aqui à tristeza do luto. A tristeza do luto carnal não é o que Jesus quer nos trazer aqui. Porém, Jesus Cristo está nos trazendo aqui a tristeza do pranto de arrependimento. A tristeza do luto da morte da alma, da morte espiritual, da perca de comunhão com o nosso Deus. É chorar por tristeza porque você é pecador, porque você não está tendo intimidade com Deus. Esse é o choro que Jesus nos traz aqui. E com isso eu quero te dizer que nem todas as pessoas que choram são felizes.
Nem todas as pessoas que choram, meu irmão e minha irmã, serão consolados. Aí eu te pergunto, então que tipo de choro que Jesus está falando aqui? Vamos fazer da mesma forma que fizemos no versículo 3. Primeiro eu vou falar para você o que não é o choro que Jesus diz aqui. Primeira coisa que eu quero te dizer é que o choro que Jesus nos traz aqui não tem nada a ver com a tristeza carnal. A tristeza carnal é aquela que uma pessoa perde algo, tanto físico quanto financeiro, quanto mental, né, material, e chora. Não tem nada a ver com isso aqui. Não é esse choro ao qual Jesus aqui traz a bem-aventurança. A bem-aventurança que Jesus nos está dizendo aqui é uma perca de pureza. É o choro pela perca de santidade. É o choro pela perca de intimidade. A tristeza carnal, meu irmão e minha irmã, nada mais traz a nós do que a morte. Ela produz a morte. E quando eu digo a tristeza carnal, eu não digo a tristeza normal que todo ser humano vai sentir, não. Eu falo que é a tristeza pela perspectiva errada. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, Paulo vai nos trazer quais são as tristezas do mundo que produz a morte. Nós não vamos entrar aqui para não estender esse estudo, mas que fique a título de curiosidade dos irmãos. Anote 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Eu quero trazer também aqui uma passagem que nos fala, lá em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 2, fala do filho de Davi, Amnon, que ele chorou de tristeza porque ele queria possuir a sua irmã. Os irmãos bem lembram disso. Davi, ele tinha esse filho e essa filha, e o irmão se apaixonou pela irmã, e ele chorava porque ele tinha a vontade de ter com sua irmã. Porém, depois que ele a possuiu, ele a desprezou, né? E nós vamos ver aquela tragédia na família de Davi. Veja que isso também é choro carnal. Outra passagem que eu quero trazer aos irmãos aqui, para nós aprofundarmos bem nesse quesito de choro, é lá em 1 Reis, capítulo 21, versículo 4, quando a Bíblia vai nos dizer que Acabe, o rei de Israel, na época, e a sua mulher Jezabel, eles porque tinham a vontade de tomar a vinha de Nabote. Né? Eles queriam comprar a vinha de Nabote, porém Nabote não quis vender porque era herança. E ele chorou porque queria possuir, né? Por ganância, por cobiça. Veja que esse choro também não tem nada a ver com a bem-aventurança que Jesus nos traz aqui. Voltemos lá para o início da Bíblia, lá no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15, né? No relato de Moisés vai nos trazer que Faraó chorou pelo bem que tinha feito e depois se arrependeu. Nós vamos nos lembrar que Faraó ele permite que o povo vá, né? Que o povo pegue as suas coisas e deixe a terra do Egito, porém ele se arrepende, ele chora e se arrepende. Então esse choro aqui de Faraó também de nada tem a ver com a bem-aventurança. Esses choros que eu apresentei aqui para os irmãos, eles são choros de remorso, não de arrependimento. E logo lá na frente nós vamos ver que nada se difere do choro de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes ele traz Jesus e o propósito da vida de Judas Iscariotes era esse. E logo após o que ele faz, ele sente remorso, ele se assusta com o que ele fez. Depois de cometer o ato, ele vê o que ele fez e tenta voltar atrás e chora. Mas esse choro de Judas Iscariotes aqui também é de remorso. Não tem nada a ver com o que Jesus nos trouxe aqui. Também, irmão e irmã, nós não podemos confundir o que Jesus diz nessa bem-aventurança com o choro de medo das consequências do pecado.
Eu disse aqui a você que o choro que Jesus nos traz aqui é o choro de arrependimento de pecado. E não tem nada a ver com o choro de medo de consequências do pecado. Lá no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 13, nós vamos ter o relato ali de Caim e Abel, e os irmãos bem conhecem essa passagem, a qual Caim mata Abel por conta do sacrifício que foi aceito por Deus, o sacrifício de Abel. E Caim, pela inveja, ele mata Abel. E quando Deus se aproxima de Caim e o revela, Deus vai falar ali que o castigo dele era tão grande que ele não poderia suportar. E Caim chora. Só que Caim chora não de arrependimento, mas Caim chora do medo da consequência do pecado. Isso nada difere de um ladrão, irmão. Quando ele comete um crime e é apanhado. A polícia o prende e ele chora. Mas ele chora por quê? Porque ele está indo para a cadeia. Não porque ele fez. E aqui eu não estou generalizando. Pode ter alguém que se arrependa? Pode. Mas a maioria não chora pelo crime, mas chora por ter sido apanhado. Chora pelo medo, pela consequência do pecado. Não pelo ato em si do crime. Perceba que isso é choro de medo pela consequência, não choro de arrependimento. Chorar pelo medo do castigo ou pelo medo do inferno é isso. É a pessoa não focar no ato que ele está cometendo, e sim no que pode ocorrer se ele cometer. E o peso é, irmão, o pecado, não a consequência. Porque se você se arrepende do pecado, se você se arrepende do ato, você é livre da consequência. É bem mais fácil. Essas lágrimas desses choros de medo pela consequência são lágrimas forçadas pela aflição. São lágrimas forçadas pela situação e não pelo quebrantamento e não pelo arrependimento. E não é isso que Jesus nos traz aqui nessa bem-aventurança. Hoje, eu e você, meu irmão e minha irmã e todas as pessoas que têm empatia, temos chorado pela situação do mundo. Nós vivemos em tempos difíceis. Nós vivemos em época de pandemia. Nós vivemos em época que várias famílias estão perdendo seus entes queridos. E quando eu digo isso aqui, irmão, eu não estou dizendo para você e para mim que é pecado chorar, que é pecado sentir tristeza. Não, não é isso. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Até o próprio Jesus chorou. Quando Jesus tem a notícia que Lázaro, não é verdade? Lázaro faleceu, Jesus chorou. Aqui não é o porquê do choro. Na realidade é o porquê do choro. Mas aqui o sentido não é o choro de tristeza comum que nós seres humanos vamos sentir, porque nós somos seres humanos, pecadores, caídos, iremos sentir tristeza. Mas nós estamos estudando aqui as bem-aventuranças. E o sentido que Jesus traz aqui para o choro, para a consolação, para ser bem-aventurados que choram, não tem nada a ver com o nosso choro natural. Por mais que nós tenhamos chorado, meu irmão e minha irmã, pela situação do mundo que vivemos, lembremos nós que a nossa perspectiva não é a terra. Nós temos que ter o alvo no céu. E quantos de nós, meus irmãos e minhas irmãs, temos chorado pelas pessoas do coração duro, que não se quebrantam? Quantas vezes nós temos chorado por situações que são finitas, que são palpáveis, e esquecemos de chorar pelo nosso irmão e nossa irmã que está com as escamas nos olhos? Pedir a Deus para que o Espírito Santo intervenha na vida dele e ele possa se convencer do seu pecado. Lembremos que as consequências dos pecados são terríveis. As consequências do pecado, meu irmão e minha irmã,
são catastróficas. E quantos de nós temos chorado pelo nosso irmão e nossa irmã do coração duro? Muitas pessoas, meu irmão e minha irmã, ao invés de chorar pelo pecado, elas se alegram no pecado. Elas se regozijam no pecado. E eu digo isso sem medo de errar, porque a própria palavra de Deus vai nos dizer isso. Lá no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 14, vai citar as pessoas que se alegram em fazer o mal. Existem. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12, vai citar também aqueles que se deleitam na injustiça. Então existem, meu irmão e minha irmã, pessoas que se alegram em fazer a maldade, em cometer o pecado. Existem. Existem pessoas que se alegram e se deleitam na injustiça. Existem. Mas eu e você não sabemos quem é a ovelha de Jesus Cristo. Jesus diz ao próprio Pai, nós vamos estudar isso, que aqueles ao qual o Pai o deu, ele jamais lançará fora. Mas quem nós seres humanos vamos saber quem é de Deus e quem não é? A nossa função é orar. A nossa função é chorar pelo pecado. É pedir a Deus que Deus mostre, que Deus tire as escamas dos olhos, que Deus abra a visão para que Ele venha compartilhar da mesma fé que eu e você temos. Essas pessoas que vivem no pecado, que se alegram no pecado, que se deleitam na injustiça, se não são os piores, está bem próximo. E eu não digo pior no sentido de ser ruim, mas da situação. Porque são as pessoas que estão com os olhos vendados, meu irmão e minha irmã. Que os olhos não se abriram para enxergar o quão próximo está a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o quão próximo está a perdição daqueles que não aceitam o sacrifício de Jesus. Perceba isso. Olhe à sua volta e vê o mundo em que vivemos. Os valores morais e éticos que nós temos visto hoje em dia, eles estão totalmente deturpados, influenciados pelo príncipe desse mundo, ao qual já foi derrotado. Porém, a função dele é essa. É distorcer. É derrubar. E aí, meu irmão? Se Jesus Cristo morreu na cruz, se Jesus Cristo verteu o seu sangue no madeiro por todos os nossos pecados, como é que nós vamos negar essa missão ao qual Jesus nos deu de ir pelo mundo e pregar o Evangelho, chorar pelos pecados, mostrar às pessoas o lugar que eles estão caindo, para que o Espírito Santo os convença do pecado. E eu tenho que deixar isso enfatizado aqui, que quem convence do pecado é o Espírito Santo, não é o ser humano. A nossa função é pregar, é levar a palavra sem distorção nenhuma. É não massagear o ego, mas sim mostrar o que Jesus realmente quer dizer. E é com isso que eu quero dizer aos irmãos que não é qualquer choro que é choro de bem-aventurança. Não é qualquer choro, e nós vimos aqui vários tipos de choros, que vai ser consolado por Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, o choro pelo pecado é a única forma de nos livrarmos da ira vindoura. Volte lá no capítulo 3, no versículo 5, 6 e 7, quando os fariseus eles se aproximam de João Batista, para investigar o que ele estava fazendo ali. João Batista vai lá e indaga os fariseus e saduceus e diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir-vos, pois, fruto de arrependimento. Olha o que João Batista está dizendo. A única maneira de fugir da ira vindoura, de fugir do inferno, é produzir frutos de arrependimento. E para isso, meu irmão e minha irmã, você tem que reconhecer que você está pecando e chorar pelo seu pecado. Nós vimos que o arrependimento ele trabalha em 3 áreas. Na área emocional, na área física e na área mental. Ele é um conjunto de todo o nosso corpo. A gente vai ver o pecado, vai ser convencido do pecado, vai chorar pelo pecado e vai mudar de
Então, meu irmão, o choro pelo pecado é a única forma de nos livrarmos da ira vindoura. O choro pelo pecado é o melhor uso das lágrimas que nós podemos fazer. Se você chora ou eu choro por perca material, nós estamos desperdiçando as nossas lágrimas. Nós estamos fazendo como uma chuva de pedra, sem serventia nenhuma, e pelo contrário, traz destruição. Porque a perspectiva não é essa, não é chorar por perca material. Porém, o choro de arrependimento, o choro de contritamento, o choro de arrependimento de pecado, ele é composto por lágrimas de bem-aventurança. É isso que Jesus está dizendo aqui. Lágrimas que curam e lágrimas que libertam. E lágrimas que serão consoladas. O choro pelo pecado, meu irmão e minha irmã, é o sinal de um novo nascimento. Assim como uma criança que chora ao nascer, aquela pessoa que nasce novamente, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo dom da fé dado por Deus, ela é convencida do seu pecado e chora ao pecar. Quando eu digo isso ao pecar, eu quero dizer que eu e você jamais deixaremos de pecar, porque nós somos caídos. Mas nós fazemos todos os dias o máximo para andar em santidade, para se desviar dos caminhos tortuosos desse mundo. Mas quando nós falhamos, quando nós pecamos, quando nós deixamos a desejar, nós choramos pelo pecado. Porque somos convencidos de que a única maneira de fugir da ira vindoura é arrependimento, choro pelo pecado. E nós cremos nessa passagem da bem-aventurança, a qual diz que quando nos arrependemos e choramos pelo pecado, nós somos bem-aventurados. Nós seremos consolados por Jesus. É isso. Melhor ainda do que isso é que o choro pelo pecado ele produz alegria. E aqui está o sentido da passagem. Feliz os que choram. Esse é o verdadeiro caminho para a alegria, meu irmão. O choro pelo arrependimento de pecado, ele pode ser traduzido como choro de prevenção do inferno. E eu digo isso forte, é verdade. É duro mesmo. Mas é melhor você chorar pelo seu pecado do que você chorar no inferno. E eu falo isso com o embasamento nas passagens, na palavra de Deus. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 12, o próprio Jesus vai dizer que o inferno é um lugar de choro e ranger de dente. Preste bem atenção nisso. Então o choro que produz alegria é o de arrependimento. Então, meu irmão e minha irmã, esta é a hora de ter lágrimas de bem-aventurança. Então, meu irmão e minha irmã, esta é a hora de chorar pelo pecado. Nós não podemos perder tempo em se arrepender do pecado. Se não chorarmos agora, será tarde demais. E eu quero que você lembre, meu irmão e minha irmã, da introdução que tivemos na semana passada. Jesus aqui ele está falando com os discípulos, os que andam ao lado de Jesus. Ele está falando do Sermão do Monte, explicando a ética no reino de Deus aos seus servos. Então, quando ele diz que bem-aventurados os que choram pelo pecado, porque serão consolados, ele está dizendo, vocês vão pecar. Mas a diferença de vocês é que vocês são convencidos do pecado pelo Espírito Santo. Então perceba que a única maneira de chorar pelo pecado é aceitando o sacrifício de Cristo e participando da influência do Espírito Santo na tua vida. Perceba que a única maneira de ser bem-aventurado no choro é sendo totalmente dependente de Cristo. É entregando sua vida a Ele, é mostrando que você está totalmente dependente do Espírito Santo, você é humilde de espírito, como o versículo 3 diz.
Lembre-se que na semana passada eu disse que é um passo a passo. O ponto-chave é ser humilde de espírito, se esvaziando de si mesmo e se entregando totalmente ao Espírito Santo. E a partir de então, nós entramos agora no versículo 4, chorando pelo pecado. Mas para chorar pelo pecado, primeiro você tem que ser humilde de espírito, porque você vai ter que mostrar dependência em Jesus Cristo. Perceba que é um passo a passo, é uma ética, são normativas do reino de Deus. Então, como eu disse, essa é a hora de ter lágrimas de arrependimento. Essa é a hora de chorar pelo pecado. Não podemos perder tempo em se arrepender dos pecados. Se não chorarmos agora, meu irmão, vai ser tarde. Vai ser tarde. É melhor derramar lágrima de arrependimento do que lágrima de desespero. Isso é fato. É melhor você se arrepender agora do que você viver uma falsa alegria e se desesperar depois. Lembre-se que o reino de Deus está próximo. Lembre-se que a mensagem de Jesus, de João Batista, dos apóstolos eram: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. E essa é a mensagem que temos que ter no nosso coração, eu e você. Aquele que se arrepende e chora agora é bem-aventurado. Aquele que chora no inferno, meu irmão, acabou. Acabou. Aquela pessoa que chora pelo seu próprio pecado, ela se livra da morte eterna. Ela se livra da morte da alma. Eis aí o motivo pelo qual Jesus usa a palavra grega que ele usou aqui nos textos, no sentido de luto, luto pela morte espiritual. Então, quando você reconhece o seu pecado, você lembra que você estava outrora morto espiritualmente, morto em intimidade, morto em santidade. Aí você vê, o Espírito Santo te convence, você aceitou o sacrifício, foi humilde de espírito, mostrou totalmente dependência em Jesus Cristo. O Espírito Santo te mostra o pecado e fala: olha, você tem que chorar aqui, isso aqui é errado. E você chora e se livra da morte eterna. O choro, meu irmão, pelo pecado, ele é a pavimentação, ele é a construção do caminho, ele é a construção da estrada para a Nova Jerusalém. Nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele é o único caminho. E quando eu digo construção aqui, eu digo uma construção de intimidade, uma questão de santidade, uma questão de busca pela verdade, pela verdadeira felicidade. Então, para você chegar no céu, para você entrar na Nova Jerusalém, não basta ir de igreja em igreja, não basta dar esmola, não basta você fazer caridade, não pense isso, não seja religioso. Não seja como os fariseus. É isso que João Batista está indagando no capítulo 3. Quem vos induziu a fugir da era vindoura? Vocês acham que são filhos de Abraão, mas até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. O que ele está dizendo? A religiosidade hoje e outrora e nunca valeu nada. O que vale é a intimidade. O que vale é viver pela verdade. Viver pela fundamentação da palavra, no seu contexto exato, no seu sentido exato. Não usar a palavra para seu próprio benefício. O único caminho, então, meu irmão, é você chorar pelos seus pecados. É você receber a consolação da graça de Cristo. É isso. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 3, Jesus vai dizer que se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então quem não se arrepender, meu irmão, vai perecer. Só há uma cura para a doença da morte da alma: o verdadeiro arrependimento. Quando Jesus diz no final do versículo que porque serão consolados, a palavra que ele usa aqui no grego
né? Significa confortar, significa achar conforto, significa ser consolado, né? É exatamente o sentido literal. As lágrimas, então, de arrependimento não são lágrimas perdidas, mas são sementes para o conforto em Jesus Cristo. Então, quando você se arrepende, é uma semente que gera conforto na graça de Jesus Cristo. Cristo, ele tem a verdadeira felicidade. Cristo, ele tem a verdadeira alegria em suas mãos. E ele pode derramar sobre aqueles que choram. E ele vai derramar sobre aqueles que choram pelo arrependimento de pecados. Pelo arrependimento, pelo contritamento, pela busca da santidade. Essas pessoas serão consoladas, serão bem-aventuradas. Jesus disse lá em João capítulo 16, versículo 20, que a vossa tristeza se converterá em alegria. E é justamente isso. Perceberam, irmãos, que aqui nós estamos falando do contexto do capítulo 5, do contexto da bem-aventurança, do contexto em que Jesus está nos mostrando que para ser verdadeiramente feliz nós temos que nos arrepender? Perceba que existem tristezas do mundo natural, a qual Jesus também ele está conosco para nos ajudar a passar, mas não é o sentido aqui da bem-aventurança, não é. O sentido da bem-aventurança aqui é arrependimento, o único caminho que leva ao céu. O único caminho que nos mostra a intimidade com Jesus, com Deus. E eu te pergunto então, e aí? Você vai chorar pelo seu pecado ou vai viver na ilusão? Qual vai ser a sua escolha? Eu deixei claro aqui a você quais tipos de choro e quais tipos de não é o choro que Jesus está dizendo aqui. E a pergunta fica, e aí? Vai viver na ilusão, na religiosidade, achando que está fazendo certo, ou vai chorar pelo pecado? Ou vai se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor? Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Nós entraremos no intervalo agora, vou colocar um hino, tá? Logo após o intervalo e depois nós voltamos. Esse é o seu programa, né? Caminho e Verdade. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor,
Quão grande és pra mim, tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, lavando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor. Mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, lavando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Seu programa Caminho e Verdade. Sólida Vidros, qualidade nos produtos e no atendimento. Distribuidora de espelhos, vidros comuns e vidros fantasia, além de alumínios, acessórios e artigos decorativos. E também faz bisotê, lapidação, furos, cortes e recorte. Tudo isso você encontra na ADE. Conjunto 08, lote 06, em Águas Claras, Brasília, Distrito Federal. E o ponto de referência da localização é a Avenida Principal, sentido Águas Claras. Fone para contato 61 30 21 14 93, 3044 6709. E atende por WhatsApp 5561 999775586 ou 996150060. Sólida Vidros, há mais de 10 anos no mercado de distribuição de vidros e qualidades e excelência no atendimento. Sólida Vidros é só em Brasília. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. E esse é o seu programa Caminho e Verdade. Toda segunda, quarta e sexta-feira, aqui na sua rádio Voo Livre. Você já fez seguro de vida para você, para sua família e para o seu automóvel? Não? Então faça correndo na Rede Corretora de Seguro, onde você pode confiar. Ligue para a Rede pelo telefone 3399-7897, 99553-0259, que também é o WhatsApp. E falar com o senhor Evandro. E você pode chegar lá na Marquês de Herval, 307 Centro, Campo Bom, e falar com Evandro Halpe, da Rede Corretora de Seguros. Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Amém, meus irmãos, estamos de volta então com o programa Caminho e Verdade, né? Eu quero ser grato a Deus, né, primeiramente,
por essa oportunidade de ter, né, estudado aqui com os irmãos, aprendido mais da palavra do Senhor, né? Quero deixar aqui a minha gratidão, né, primeiramente a Deus, como eu sempre digo, né? Eu quero também agradecer a minha mãe, que está participando conosco também ali no chat da rádio e sempre está nos ouvindo, né? Nossa irmã Judete, né? Que Deus possa abençoar a vida dela, né? Com certeza ela é o canal de bênção na minha vida, que me trouxe até aqui também, juntamente com meu pai, Geraldo, que também está escutando a rádio hoje conosco, né? Eu sou grato a Deus pela vida, né, desse meu pai, da minha mãe, que Deus possa abençoá-los grandemente. A vida também dos irmãos que estão participando conosco no chat ali, né? Eu consegui ver o nome de alguns irmãos: Carlos, Maíra, a irmã Socorro, né, o irmão Francisco, irmão Paulo, irmã Cleide ali do Mato Grosso, glória a Deus, a minha cunhada, nossa irmã Rívia também, glória a Deus também, né? Irmã Rívia participando conosco, uma amiga também da nossa família, graças a Deus, muito obrigado, minha irmã, por estar participando conosco aqui. Irmã Tânia, glória a Deus também por isso, glória a Deus. Nossa irmã Daiane Civelo, lá da Itália, essa aí é minha prima, glória a Deus, minha prima, obrigado por estar participando conosco. Um abraço aí para a família, para o esposo, né, para a filhinha. Que Deus abençoe todos vocês. Amém? E todos os outros pastores da rádio, irmã Bárbara, irmão Tadeu, irmã Lourdes. Glória a Deus, muitas pessoas participando conosco aqui. Que Deus possa vos abençoar. E a todas as outras pessoas também, que eu não falei o nome aqui, mas nós, o pastor Sidney está colocando aqui, a paz, nós também estamos, pastor Sidney, com certeza, uma paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida do pastor grandemente, né? O Senhor que é canal de bênção nas nossas vidas e nos dê essa oportunidade, né, de estarmos levando a palavra do Senhor aqui por esse meio de comunicação. Para quem não conhece, o pastor Sidney, ele é o diretor da rádio e toda terça, quinta e sábado tem programa dele ao vivo das 20 às 22 horas, né? Não deixe de participar. Amém, irmãos? Eu creio que os irmãos compreenderam a palavra, né? Hoje foi um pouquinho mais curto, né? Geralmente o programa ele se finda ali às 16h30, mas como eu disse aos irmãos, eu achei assim mais pertinente por conta de ser um estudo mais aprofundado, e se eu fosse fazer 2 versículos eu ia deixar de falar algo, né? Algo que seria edificante para as nossas vidas. Então que Deus possa abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã que se propuseram a participar conosco na Bahia, no Mato Grosso, né, lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Japão. Irmãos, na sábado passado, o pastor Sidney Castro ele teve uma entrevista ao vivo, né, com um pastor lá no Japão, uma entrevista muito boa, né, teve louvor, teve testemunho, para a glória de Deus, né? Então, para você ver que pela glória de Deus temos aí na Itália, né, Japão e outros países que estão sendo alcançados através da rádio. Então não deixe de compartilhar, irmãos. Compartilhe o site da rádio, compartilhe o aplicativo da rádio, para que mais pessoas possam ser alcançadas com a palavra de Deus. O intuito da rádio aqui é levar o nome do Senhor a outros, né, a outras pessoas, a outros países, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Então, irmãos, sem mais delongas, vamos orar, né? Agradecer a Deus por esse estudo de hoje, agradecer a Deus e pedir, né, para que nós possamos nos encontrar na próxima segunda-feira, se assim Deus permitir. Então, mais uma vez, eu quero externar aqui a minha gratidão a cada um de vocês, né? Que Deus possa vos abençoar. A todos que estão participando, que não entraram no chat também, a qual eu não disse o nome, Deus abençoe, Deus conhece cada um no seu local, Deus conhece o desejo e o íntimo de cada um de vocês. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por esse estudo e até segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Deus maravilhoso, misericordioso, grandioso. Pai, só tenho como expressar a minha gratidão a Ti.
eu só tenho como externar a minha insignificância perante a Sua grandeza, perante a Tua graça, perante a Tua misericórdia. Agradecer a Ti, Pai, por esse estudo ao qual o Senhor nos proporcionou hoje, ao qual o Senhor permitiu que nós tivéssemos hoje. Eu quero agradecer, Pai, por abrir os nossos olhos, tirar as escamas dos nossos olhos, nos dando a oportunidade de reconhecermos o quão somos insignificantes e totalmente dependentes de Ti. Pai, eu e cada um que está nos ouvindo agora, somos gratos por essa oportunidade. E Te pedimos, Pai, pela Tua misericórdia, para com as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade. Nos faça, Pai, imagem e semelhança da Tua vontade, da Tua glória. Nos faça, Pai, ser luz para o caminho, para o mundo, para que as pessoas possam reconhecer a Tua grandeza, aceitar o Seu sacrifício e ser fundamentado na Tua palavra. Que esse ensino que nós tivemos hoje, Pai, ele venha se enraizar nos nossos corações e na nossa mente, transformando-nos, transformando a maneira de nós agirmos, de nós pensarmos, de como nós vamos lidar com as situações. Que esse estudo, Pai, venha ser fundamento para que nós possamos evangelizar mais pessoas. Pai, nós sabemos que tudo está de acordo com a Tua vontade, tudo está debaixo da Tua permissão, mas mesmo assim, Pai, nós estamos aqui para Te pedir, Pai, olhe por cada pessoa que tem sofrido, olha por cada pessoa que está no hospital, está debilitado, sofrendo com essa pandemia, fisicamente, psicologicamente, materialmente e principalmente, Pai, espiritualmente. Nós sabemos que o sofrimento aqui ele é duro, mas se isso for necessário para que nós ganhemos a nossa salvação, que assim seja. Como Paulo diz, quer vivamos ou quer morramos, que tudo seja para a glória do Teu santo nome. Então eu Te peço, Pai, seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Eu Te peço por mim e por cada irmão e cada irmã nessa tarde. Abençoe-nos, Pai. Fundamente-nos, Pai, na Tua palavra. Livra-nos, Pai, de todo laço do inimigo. E nos dê, Pai, uma semana abençoada debaixo da Tua mão potente. É assim, Pai, que eu Te rogo. É assim, Pai, que eu Te peço. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. O choro dura. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda todavia eu me alegrarei.
Aplauda o Senhor aí, gente!